Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à série de lives Telemedicina na Prática. Aqui eu falo como os médicos podem iniciar na telemedicina de forma segura, ampliar os seus atendimentos e ter mais liberdade. Eu sou Asdrubal César, sou médico, professor universitário, e o tema de hoje é equipamentos que auxiliam no exame físico na telemedicina. Oi, chegou a minha auxiliar de live. Olá. Diga olá, boa noite. Olá, boa noite. Então, hoje nós vamos falar sobre equipamentos que podem auxiliar no exame físico, né? Já que é uma das grandes questões que as pessoas têm, né? Os médicos têm em relação à telemedicina, porque geralmente as pessoas, né, pensam assim, telemedicina, consulta. Claro que telemedicina tem várias outras modalidades, né, de você fazer o uso da telemedicina. E uma delas é a teleconsulta. Então, muitos médicos ficam inseguros, né, para fazer seus atendimentos por telemedicina, pois acreditam que não é possível fazer sem o exame físico. Mas isso é causado pela falta, né, do conhecimento, e é normal. Eu também, como professor de semiologia, eu também já passei por essa fase também. No início eu tinha muitas dúvidas sobre o assunto, né, e sobre como fazer isso, né, como eu ia fazer o uso da telemedicina sem o exame físico. Então, é normal, tá? Esse tipo de situação é bem frequente, tá? Então, é possível, sim, fazer o exame físico através da telemedicina, porque o exame físico, ele é a coleta de sinais, né, objetivos. Talvez a gente não consegue ainda, eu sempre falo ainda, porque é uma questão de tecnologia, popularização também da tecnologia, ainda a gente não consegue fazer o exame físico inteiro, mas uma boa parte dele a gente consegue através da telemedicina. E de uma maneira que a gente não foi treinado para fazer, a gente não foi treinado na faculdade, a gente não aprendeu a utilizar os recursos que hoje nós temos da telemedicina. Por isso que médicos, principalmente da minha geração, ou uma geração à frente da minha, têm mais dificuldade, às vezes, de compreender que há essa possibilidade. Já essa geração, né, que está em formação agora, para eles vai ser muito natural. Até seria estranho para eles não ter a possibilidade de utilizar a medicina. Então, você fala de aluno de medicina, que está na faculdade de medicina, com seus 20 anos, né? Eles já são nativos digitais. Para eles, o uso das ferramentas, né, através de aplicativos, WhatsApp, fazer uma teleconferência, uma videochamada, para eles isso é a coisa mais trivial, normal, tá? Então, se eu falar hoje para um aluno de medicina que não existiria a possibilidade de fazer um atendimento online, ele vai até falar, poxa, mas existe tantos recursos, como não, né? Então, eu entendo assim também, tá? Que essa questão da teleconsulta passa pela capacitação, pelo treinamento, por entender que existe a telepropedêutica médica, tá? Então, aproveita, né? Já se inscreve aqui no canal, antes da gente avançar aqui no assunto, já se inscreve aqui no link, dá um like e também compartilha com um colega médico que precisa saber mais sobre telemedicina e sobre esse assunto. Então, hoje eu vou mostrar aqui alguns equipamentos que auxiliam na realização do exame físico à distância, né, durante uma teleconsulta. Então, a gente tem equipamentos comuns, né, do dia a dia, que alguns pacientes têm isso em casa até. Eu mesmo falo para os meus pacientes, quando tem um novo paciente que é já sabidamente hipertenso ou diabético, ou eu faço diagnóstico, né, de um novo paciente com hipertensão, eu converso com ele, eu vejo se ele tem a possibilidade de comprar alguns equipamentos para ele ter na casa dele, para fazer o monitoramento desses dados, né, e sinais vitais. Então, um aparelho de pressão digital, um glicosímetro, tá? Um oxímetro de pulso, uma balança, né? Isso é muito simples também, de ter um termômetro digital. São equipamentos que não são caros e hoje as pessoas têm muito acesso a eles, tá? Eu também vou, daqui a pouco, tentar compartilhar a tela com vocês para mostrar um outro equipamento que ajuda a fazer o exame físico de forma remota, né? Que já está sendo comercializado no Brasil. Recentemente, a Anvisa aprovou mais um equipamento de uma empresa israelense para ser utilizado para fins de telemedicina, para o auxiliar no exame físico remoto, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês essa página. Aproveito também, convido, né, que quem quiser também deixar uma pergunta, fica à vontade, que no final da live eu vou responder.
E a minha companheirinha aqui está também querendo participar, né? E ela deixou um desenho, né? É o papai aqui? Ah, tá. Isso é uma das coisas que eu gosto também de trabalhar em casa, que eu estou perto delas, né? Sempre, né? Então, isso é uma vantagem, né? A telemedicina também me proporciona isso, tá? Então, seja bem-vindo, boa noite. E, então, vou fazer um compartilhamento de tela aqui com vocês. Vamos ver. Opa, deu certo, ó. Estamos aqui no compartilhamento, né? Então, ó, um equipamento que já pode estar sendo utilizado no Brasil é dessa empresa aqui, né? TytoCare, né? Que você tem lá, ó, um monitor, tá? Que vai auxiliar ali também o paciente, né? Ou o acompanhante do paciente em escolher ali os seus, né, itens ali que ele vai querer enviar para o médico, né? Que está online com ele naquele mesmo momento. Então, ele vai selecionar e o equipamento ajuda também na orientação do paciente. Por exemplo, se for para fazer a ausculta cardíaca, pulmonar, ele vai colocando ali em imagem os pontos onde a pessoa deve colocar o equipamento, né? Então, os focos, né, para ausculta cardíaca, ele vai mostrar ali na imagem e a pessoa vai sendo orientada. E o médico, em tempo real, ele pode saber exatamente onde está sendo colocado o estetoscópio, né, eletrônico e qual foco cardíaco que está sendo avaliado, tá? Então, o que ele tem lá nesse equipamento, né? 8 exames que podem ser feitos remotamente. A ausculta do batimento cardíaco, frequência cardíaca, a otoscopia, imagens da orofaringe, ausculta pulmonar, sons, né, abdominais, né, fazer a ausculta abdominal, né, ruídos hidroaéreos, imagens da pele em alta resolução e a temperatura corporal podem ser avaliados por esse equipamento. Isso aí, então, ó, já ajuda muito, né, na telemedicina. Então, olha aqui o abaixador de língua, por exemplo, que vai ser acoplado no equipamento e vai enviar a imagem em alta resolução para o médico que está à distância. A conchinha do otoscópio, né? Aqui é o sensor do estetoscópio eletrônico, tá? E ele tem um termômetro, provavelmente também um equipamento de infravermelho, tá? Então, veja que interessante, né? Então, eu creio que muitos nunca ouviram falar desse equipamento, nem sabem que existe, e é uma coisa que alguém pode falar, mas isso não está disponível em todo lugar, é muito caro, mas é uma questão de tempo para isso se popularizar também. Por isso que eu falo ainda, né, não está disponível. Hoje, que eu tenho notícia, que eu vi em reportagens também, o Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba já utiliza esse equipamento no setor de pediatria e o Hospital Sabará de São Paulo também tem experiência com esse tipo de equipamento. Então, lá nos Estados Unidos já é vendido ao público, tá? Isso daí é um box, né? É um box com equipamento e ele já vende ao público em geral. Então, eu achei isso daí muito legal. Estou tentando, né, entrar em contato, porque eu quero pegar na minha mão esse equipamento para ver ele de pertinho, né? Funcionando aqui comigo. Então, pessoal, boa noite, quem está chegando, obrigado. Tudo jóia, tudo bem com a gente aqui também. E quem quiser deixar alguma pergunta, pode ficar à vontade, que no final da live eu vou responder, tá? E dando sequência, né? Como eu falei, a Anvisa, esse equipamento que eu mostrei já está liberado pela Anvisa. E a Anvisa liberou mais um equipamento, que é um equipamento israelense. Pelo que eu vi, ele é mais simples, compacto, porque eles tentaram botar todos os recursos num equipamento só. E também parece um joystick, né, de PS, PlayStation, não, aquele outro que tem movimentos, o Wii, né, da Wii, né, da Nintendo. Parece um joystick do Nintendo Wii e tem vários recursos também que podem ser acoplados diretamente na câmera do celular, tá? Então, eles até previram que esse equipamento, tem a imagem aqui também, vou compartilhar com vocês, que esse equipamento, num sistema de comodato, eles estavam prevendo um valor aí de R$450, né, por mês para disponibilizar o equipamento, né? Isso aí é uma previsão, né? Não tenho certeza se vai ser isso, mas tá aqui, pessoal, também, olha ele aqui, ó. Esse é o equipamento dessa empresa israelense, tá? Então, ele também tem a possibilidade de você fazer a otoscopia, oxímetro, né, os batimentos cardíacos ali eles não botaram, mas provavelmente também junto, né, a pressão arterial,
coração, pulmões, né, abdômen para fazer a ausculta com o estetoscópio digital dele, termômetro infravermelho e a câmera, né, acoplada lá com o smartphone e tudo, os equipamentos para fazer, né, o abaixador de língua, né, o otoscópio, para ter imagens aí, né, de ouvido, boca, garganta e da pele, tá? Veja que ele é um equipamento que parece mais compacto, né? Então, foi liberado aí pela Visa, acho que no último mês, bem recente também, tá? Então, a gente está vivendo aí, né, um admirável mundo novo aí, de forma positiva. Quando acaba a tinta, tem que chacoalhar isso aí? Então, tá certo. Então, ela gosta de participar aqui. Quando eu estou aqui na live, ela quer estar junto, né? Isso aí. Então, um equipamento que eu achei bem interessante também, mais compacto, tá? E, pelo menos na reportagem que fala sobre esse equipamento, já estava falando essa questão do valor aí, de um plano de mensalidade para a pessoa ter o equipamento, ou uma empresa ter disponível no seu local, né? Então, além disso, né, temos no campo da oftalmologia também, né? Muita gente fala, mas da minha especialidade não tem telemedicina, né? Não tem como fazer. Então, equipamento está vindo também. Olha só esse retinógrafo aqui para telemedicina, né? Então, exames gerados aí automaticamente, sincronizados com a internet, disponibilizados em nuvem, habilitando o diagnóstico remoto. Então, é um retinógrafo digital. Já é uma realidade também. Esse tipo de equipamento já precisa, às vezes, ter um técnico para operar ele junto com o paciente, né? O paciente não vai ter um retinógrafo na casa dele. Mas veja a possibilidade que esse equipamento traz para o uso, né, na teleoftalmologia e também de acesso às pessoas a um exame como uma retinografia. Por quê? Vamos falar do Brasil, um país de dimensões continentais, onde muitas pessoas não têm acesso ao oftalmologista, né? Onde elas estão nem para um exame rotineiro, né? Filha, o papai está falando ali agora, né? Um lencinho? Quê? Tá bom, guarda, não. Tem problema que eles estão ali. Tá certo. Então, muitas pessoas não têm acesso a um equipamento, a um oftalmologista no Brasil, né? Eu mesmo já atendi no interior, pessoas que passam anos e anos sem acesso a um oftalmologista, diabéticos, hipertensos, pacientes que precisam fazer exames periódicos com oftalmologista, inclusive exame da retina, e não tem acesso. E hoje, com esse equipamento, você pode levar o oftalmologista a distâncias, né, que a gente nem imaginava que poderia chegar, né, sem ele sair do local que ele está. Então, isso dá mais acesso a essas populações a um serviço de qualidade especializado, tá? Falando nisso, né, até pouco tempo atrás, né, falar aqui mesmo da realidade de Santa Catarina, que é um estado considerado aí um dos estados que tem melhor índice de DH no Brasil, é um estado considerado desenvolvido, mas até um tempo atrás, botar aí uns 20 anos, existia muito a questão, né, do prático aí, né, e aí as pessoas iam numa pessoa que não era um oftalmologista, né, faziam um exame, né, de vista e prescrevia até um óculos, né, na verdade não prescrevia, né, ia lá e fazia o óculos da pessoa ainda, né, e não fazia um exame de retina, né, não tem como aferir a pressão intraocular, né, então as pessoas ficavam aí mal diagnosticadas, mal acompanhadas. E aí, com os equipamentos de telemedicina sendo desenvolvidos para esse exame remoto, mesmo que tenha que ter uma pessoa treinada para auxiliar o paciente a utilizar o equipamento, já é um ganho muito grande. Então, eu dei esse exemplo aqui também, né, do retinógrafo digital, porque a oftalmologia é uma área que pode também ganhar muito espaço aí com a telemedicina. Aí alguém também pode falar, mas e sem esses equipamentos, o oftalmologista pode usar a telemedicina? Também pode. A gente tem aí muitos locais que têm uma dificuldade de acesso a um oftalmologista, seja até para dar uma opinião sobre um caso, né, num pronto atendimento, né,
um atendimento de um paciente que sofreu um trauma ocular, o que deve ser feito até ele chegar no serviço de referência, né, que tem um oftalmologista. Então, o oftalmologista remotamente pode estar auxiliando aquele colega médico que está lá na ponta, lá atendendo aquele paciente, até ele chegar no serviço de referência e poder dar um melhor atendimento, né? Então, isso é um exemplo de teleinterconsulta, que um oftalmologista pode estar fazendo junto com um plantonista do pronto-socorro. Além disso, já no Brasil, quando a gente fala de telemedicina, a primeira especialidade que utilizou a telemedicina de forma organizada e formal foi a cardiologia. Então, a gente tem laudos à distância de eletrocardiograma desde o final da década de 90. A telemedicina foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina nessa questão do telediagnóstico, do laudo de exames, em 2002. Antes mesmo, já estavam utilizando o envio de fax de um eletrocardiograma. Às vezes eu estou falando aqui fax, né? Se tiver alguém com menos de 30 anos, corro o risco de não estar sendo entendido, né? O que é um fax, né? Mas era assim, fazia o eletrocardiograma lá no hospital no interior, numa unidade de saúde, e mandava por fax para um cardiologista fazer um laudo ou avaliar e dar um parecer sobre aquilo. Isso ajudou muita gente. E esse foi o primeiro uso organizado da telemedicina no Brasil, né? O eletrocardiograma. E isso foi avançando, né? Hoje temos Holter, mapa, né? Até eletroencefalograma, né? Espirometria também, que alguns médicos fazem laudos à distância do exame, tá? Então, veja quanta coisa deu possibilidade de mais acesso aos pacientes, a recursos, né? De exames complementares, diagnósticos e também acesso à avaliação médica especializada através da telemedicina. Então, pessoal, fico aqui à disposição, aqui, que eu estou vendo que o pessoal está acompanhando. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui. E se quiser deixar uma pergunta, certo? Deixa eu ver aqui no Instagram também. Obrigado, pessoal que está acompanhando. Hoje eu estou com a camisa do time da minha cidade, Chapecoense, né? E também a minha auxiliar está aqui fazendo as brincadeiras dela aqui, né, Bebel? Vamos dar boa noite para encerrar a live? Então vem cá, dá boa noite, ó. Mostra para mim aqui, ó. Mostra aqui quem que está naquele quadro ali atrás. Vem cá. Já que você gosta de participar, vem cá. E como eu falei, né? Esse pessoal que está na faculdade hoje são os nativos digitais. A minha filha que está aqui, para ela, uma live já é uma coisa rotineira do dia a dia dela, né? Então, por isso que nós, médicos, a gente não pode ficar reagindo, né, contra uma inovação que traz possibilidade de acesso à saúde, de aumentar a nossa possibilidade de prestar serviços médicos e de levar a qualidade assistencial à distância, né? Certo? Essa aqui é mais do que nativa digital, né? Quem que é aquele quadro que está ali atrás, ó? Quem que é aquele quadro? É você? Você fez a sua pintura? Um autorretrato? Que linda, né? Então, é isso aí. Então, pessoal, muito obrigado por estar acompanhando. Toda semana eu faço lives aqui sobre telemedicina e, como eu falo, não é só sobre telemedicina. Na verdade, é sobre medicina, né? Porque a telemedicina é uma ferramenta da medicina e tudo que a gente trata aqui vai muito além até da telemedicina, vai de encontro à medicina, a essa arte, né? Que é a arte médica e que ela vem se atualizando e se desenvolvendo ao longo do tempo. E eu falo que a telemedicina é uma reevolução da medicina também. Então, se você conhece algum desses equipamentos aqui que eu falei, ou conhece algum outro que eu não falei, deixa um comentário aqui no Instagram ou embaixo desse vídeo para a gente compartilhar, tá? E se você tem dúvidas, você pode enviar lá no direct do Instagram que a gente seleciona, tá? No direct do Instagram, telemedicina.na.prática, tá? E aí a gente vai selecionar, que toda semana eu faço uma live de perguntas e respostas, tá ok?
E se você é médico e deseja iniciar na telemedicina com segurança, ampliar seus atendimentos e ter mais liberdade, vem conosco, acompanha. E se você acha que tem um colega médico que precisa saber mais disso, compartilha o nosso conteúdo com ele. O Instagram, Facebook e aqui o canal do YouTube, tá bom? Muito obrigado e até breve.